Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 040, segunda-feira, 01 de maio, Leia diz a Arminda que se o assunto é profissional, elas podem ir adiantando o expediente, pois ela é assistente de Joka. Arminda afirma que não costuma tratar com subordinados. Elaine fala para Newton que vai contar o que está acontecendo entre eles para Silvio. Yara explica para Silvio que as despesas da pousada são muito maiores do que o faturamento. Silvio estranha. Arminda está indo embora quando Joka chega. A executiva revela ao detetive que pretende pedir a guarda de Diana até encontrar uma solução para o caso dela. Joka promete ajudá-la se for preciso. Como sempre, Arminda desdenha de Joka. Leia diz a Joka que ele não deveria aturar as grosserias de Arminda. Karina conta para Tito que viu Elaine entrando no carro de Newton. Tito pede para Karina não comentar isso com ninguém. Silvio nota que Elaine está aflita e pergunta o que está acontecendo. Ela diz que está preocupada com a audiência pública. Arminda convence Eleonora a ir embora depois de resolver o caso do quadro. Nicolau deixa claro para Lilian que ele é quem sabe se vai ou não se casar com Arminda. Nicolau conta a Flores que está quase noivo de Arminda. Eleonora fala para Teixeira que, embora ache uma bobagem acreditar em premonição, sentiu que se não for embora logo, jamais vai sair de Ribeirão. Como quem não quer nada, Virgílio pergunta a Newton e a Silvio se eles guardam o avião sempre no mesmo local. Beatriz pede para Nazinho estimular Nicolau a investir em Arminda. Nicolau ressalta para Nazinho que Ferrolho não pode imaginar que ele está por trás do lance do avião. Filomena fica desesperada ao saber que Querêncio não terminou o quadro e afirma que vai embora de Ribeirão. Eleonora propõe a Filomena que elas tentem conscientizar Querêncio da responsabilidade que ele assumiu. Filomena e Eleonora tentam convencer Querêncio a entregar o quadro, mas ele foge com a pintura. Diana liga para o Guilherme, que diz que vai tentar visitá-la. Arminda pede conselhos a Teixeira sobre a guarda de Diana. Teixeira fala para Arminda que é preciso entrar com um pedido de guarda junto ao juiz. Karina pergunta a Zuleide se Newton já foi namorado de Elaine. Zuleide fica grilada com a pergunta de Karina. Elaine confessa a Carmen que está pensando em se separar de Silvio. Carmen apoia a irmã. Eleonora fala para Arminda que tentou recuperar o quadro, mas Querêncio não o entregou a ela. A milionária afirma que já solicitou um jatinho para buscá-la. Querêncio fala para Marisa que vai vender o quadro de Madame do Réu na praça. No capítulo 041, terça-feira, 02 de maio, Marisa perde a paciência com Querêncio, que afirma que vai vender o quadro para algum gringo e virar artista internacional. Filomena diz a Ari que vai embora de Ribeirão. Querêncio coloca o quadro para vender na Praça do Enforcado. Um grupo de turistas se aproxima e fica olhando o quadro. Teixeira avisa Eleonora que o jatinho já está a caminho para buscá-la. Yara compra roupas na loja de Karina, que acaba contando que viu Newton e Elaine juntos numa atitude para lá de suspeita. Yara conta a fofoca para Virgílio, que conta para Cloris. Célia vê o quadro de Querêncio exposto e faz um elogio ao artista. Célia conta para Bruno que o quadro está à venda na praça. Uma americana tenta negociar com Querêncio por intermédio de Sérgio. Arminda se aproxima e cobra a oferta da americana, que não entende a confusão e acaba desistindo de comprar a obra. Teixeira conta a Eleonora que Arminda resolveu pedir a guarda de Diana. Bruno tenta convencer Querêncio a desistir de vender o quadro. Sônia explica para André e Sérgio que a Juricaba insiste em perguntar onde está o namorado dela. Eleonora afirma que vai até a praça resolver o problema com Querêncio. Ela oferece a Querêncio $10.000 pelo quadro, mas ele não aceita. Eleonora pega o quadro e sai. Os dois puxam a tela, tipo cabo de guerra. Teixeira consegue segurar Querêncio e o leva à força até o chafariz. Querêncio fica debruçado no chafariz e parte do bumbum dele fica à mostra. Eleonora fica em pânico ao ver o sinal e desmaia. Teixeira também vê o sinal. Nazinho vai até a casa de Ferrolho e diz que ele precisa derrubar um avião. Teixeira entra no solar com Eleonora no colo. Arminda chama um médico. Filomena, muito triste,
avisa Querêncio que vai embora de Ribeirão e que ele vai ter de se virar sozinho. Eleonora, já acordada, pede para ficar a sós com Teixeira. Aflita, ela diz a seu advogado que não sabe o que fazer. No capítulo 042, quarta-feira, 03 de maio, Arminda torna a ligar para o médico. Teixeira tenta tranquilizar Eleonora. Nazinho fala para Ferrolho que eles precisam tomar muito cuidado com a operação, pois a polícia não pode pegá-los. Silvio revela a Newton que Helen está estranha com ele. Newton fica constrangido. Clarice comenta com Tito que está correndo um boato de que Newton está de caso com Helen. Tito fica furioso. Dr. Brandão examina Eleonora. Filomena revela a Carmen que não aguenta mais sofrer por Tito e que Querêncio está levando à loucura. Ari diz a Filó que sua sobrinha vai ficar no lugar dela. Brandão deixa claro para Arminda e Teixeira que Madame do réu não se encontra em condições de viajar e os aconselha a internarem Eleonora. Nicolau fala para Nazinho que vai dar uma grana para ele negociar com Ferrolho e Virgílio. O senador manda o amigo cuidar de toda a operação. Helen explica para Newton que vai propor a separação a Silvio. Newton confessa a Helen que também está angustiado com a relação deles. Tito, furioso, acusa Carina de ter espalhado a fofoca. Ela diz ao noivo que outra pessoa pode ter visto Newton e Helen juntos e espalhado o boato. Helen fala para Silvio que a relação deles foi se desgastando nos últimos anos e afirma que quer se separar. Silvio pergunta à esposa se ela conheceu outro cara, mas ela desconversa. Madame do réu confessa a Teixeira que não vai viajar depois de ter descoberto seu filho. Filomena mostra o agito colonial para Rosa e explica o trabalho dela. Eleonora confessa a Teixeira que não sabe se vai revelar a Querêncio que ele é seu filho. Arminda sugere a Teixeira a contratação de uma enfermeira para cuidar de Eleonora. Teixeira diz a Arminda que já deu entrada numa ação pedindo a guarda de Diana. Guilherme pede para Carlos ir com ele visitar Diana. Helen pede para Silvio não tornar as coisas ainda mais difíceis. Os dois estão quase discutindo quando Guilherme chega com Carlos. Teixeira fala para Brandão que Eleonora quer que ele retire uma amostra do sangue dela para um teste de DNA. O advogado ressalta para o médico que o assunto é sigiloso. Filomena explica para Rosa como funciona o sistema de comandas do bar. Filó e Ari vão ao escritório dele para fechar as contas. Brandão recolhe o sangue de Eleonora. Eleonora revela a Teixeira que vai contar a verdade para Filomena. Filomena se despede de Sancha e avisa que não vai conseguir se despedir do pai. Teixeira vê Filomena saindo de casa com uma mala na mão e diz que Eleonora tem um assunto muito importante para falar com ela. No capítulo 043, quinta-feira, 04 de maio, Filomena decide acompanhar Teixeira. Eleonora lembra de uma das discussões que teve com Querêncio. Filomena entra no quarto de Eleonora, intimidada. Aflita, Eleonora revela a Filomena que abandonou seu filho há 50 anos e só lembra que ele tem um sinal grande com o formato do mapa do Brasil na nádega. Filomena fica pasma com a revelação. Querêncio acorda e sai desesperado atrás de Filó. Filomena custa acreditar no que ouviu. Madame do réu diz a neta que pretende fazer um exame de DNA para não restar qualquer dúvida. Guilherme conta a Carlos que vai até Cabreira para tentar visitar Diana. Helen fala mais uma vez para Silvio que quer a separação. Silvio pede para ela ter paciência e garante que a relação deles vai melhorar. O piloto não aceita o pedido de Helen. Yara ouve Virgílio falando ao telefone com Nazinho. Eleonora deixa claro para Filomena que por enquanto o assunto deve ser mantido em sigilo. O inspetor da casa de internação permite que Guilherme fale com Diana por 5 minutos. Guilherme e Diana conversam encantados. Silvio conta a Tito que Helen está querendo a separação, mas diz que acredita que eles vão acabar se entendendo. Tito fica angustiado por não poder contar ao amigo os boatos que correm. Yara observa Virgílio cumprimentando Nazinho e Ferrolho e fotografa a cena. Carina e Zuleide ficam surpresas ao saberem que Filomena não trabalha mais no agito. Brandão recolhe o sangue de Filomena e afirma que o resultado do exame sai em poucos dias. Ferrolho explica para Nazinho e Virgílio que pode morrer gente na operação.
Karina vê Filomena caminhando pela praça e pergunta o que ela está fazendo em Ribeirão. No capítulo 044, sexta-feira, 05 de maio, Karina provoca a Filomena dizendo que em outra cidade, longe de Querêncio, fica mais fácil para ela arranjar um namorado. Filomena toma coragem e diz a Karina que gosta de Tito e que quando eles transaram o aventureiro estava solteiro. Karina fica sem ação, perplexa. Filomena fala para Sancha e Romeu que resolveu adiar a viagem para poder conversar com calma com o pai. Nicolau combina com Arminda de passar no solar para visitar Eleonora. Yara passa as fotos que tirou de Virgílio, Nazinho e Ferrolho para o computador. Yara pergunta a Virgílio se ele está escondendo alguma coisa dela, mas ele nega. Romeu conta a Querêncio que Filomena não viajou porque ficou com pena de deixá-lo sozinho. Querêncio encontra a Filomena e fica aliviado pela filha não ter ido embora. Filomena fala para Querêncio que vai passar uns dias na casa de Elaine e Carmen. Newton vai até a Secretaria do Meio Ambiente. Ele e Elaine se abraçam, preocupados. Tito comenta com Clorísio e Karina que Silvio está abatido. Tito explica para Virgílio que eles vão ter saltos quase todos os dias até o final do mês. Nicolau entrega vários maços de dinheiro a Nazinho para serem distribuídos para ele, Virgílio e Ferrolho. Silvio vai até a secretaria pegar Elaine e ver Newton. Silvio fica furioso e exige que Elaine explique por que Newton está lá. Silvio dá um soco em Newton e Elaine tenta apartar a briga. Carmen e Filomena chegam. Nicolau visita Eleonora, que pergunta a ele e a Arminda quando vai ser o casório. Nicolau tenta agarrar Arminda, que se desvencilha dele e deixa claro que o casamento deles é apenas uma hipótese. Joca vai até o casarão de Flores e diz ao professor que anda aflito, pois está há muito tempo sem trabalhar. O professor aconselha o detetive a se recolher por mais algum tempo. Nicolau entra com cuidado no casarão de Flores para que ninguém o veja. Flores revela ao senador que o Joca não lhe é mais útil e por isso tem que pensar em alguma maneira de se livrar dele. Virgílio pede para Yara representar a pousada em uma audiência trabalhista, pois ele vai precisar resolver um problema que surgiu de última hora. Nazinho entrega metade da grana para Ferrolho e avisa que a outra metade vai ser entregue depois do serviço pronto. Virgílio e Ferrolho chegam ao hangar. Ferrolho começa a fazer o serviço, sob o olhar de Virgílio. Yara pede para Newton saltar no lugar dela. Fonte: Ribeirão do Tempo, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos.